A minha voz pode parecer um pouco estranha, mas é que eu trabalho em escola e hoje eu tive que ler 3 capítulos de um livro infanto-juvenil para o meu aluno durante uma partida de futebol. Então, assim, eu tô super sem voz. Pode estar um pouco estranha, meio rouca. Ela já não é muito normal. Eu já tenho uns problemas de dicção. Enfim, dificuldades, né? Oi, olá, eu sei que já faz um tempo, mas o tempo voa quando a gente precisa trabalhar e estudar. Mas aqui estou eu, desta vez, com um vídeo sobre Todo Mundo Odeia o Chris. A sitcom lançada em 2005, que é um clássico que passou por muito tempo na Record. Eu, pelo menos, tenho memória de ter 7, 8 anos e chegar da escola à tarde para assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Então, suponho eu que todo mundo que veio parar aqui já conheça a premissa básica da série. Por isso eu vou poupá-los de reapresentar os personagens e começar a desenvolver o tema desse vídeo, que é o fato do Chris ser o único garoto negro da escola. Eu não sei bem como eu vou conectar isso, mas eu queria fazer o que a série não faz, que é levar tudo um pouquinho a sério. Na vida real, Chris Rock não era realmente o único garoto negro da escola, embora ainda fosse minoria. Enquanto isso, na série, Chris era de fato o único garoto negro no Corleone. Isso é no ensino fundamental, o que o fazia ser constantemente o único alvo de racismo de valentões. Aí, quando ele vai para o Tatália, no ensino médio, ele deixa de ser o único, embora ainda esteja em minoria. A escola é um dos principais espaços de socialização durante a infância e a adolescência. Não apenas porque passamos uma quantidade de tempo considerável lá dentro, mas também porque é onde jovens podem construir laços e aprender, para além dos conteúdos teóricos das disciplinas, sobre valores, regras e desenvolverem suas próprias formas de verem o mundo. Agora, percebam que o Chris não tem quase nenhuma dessas coisas. Primeiro porque ele só tem um amigo, que é o Greg. Embora eventualmente a gente possa mencionar um ou outro personagem, é sempre Chris e Greg. E o Greg é um covarde e ainda que tente ser um bom amigo, a sua realidade é um tanto diferente da do Chris, o que faz com que muitas coisas vivenciadas na escola sejam sentidas pelo Chris de uma forma muito diferente que pelo Greg. Um exemplo simples é a condução. Não sabemos o quão perto o Greg mora do Colégio Corleone, mas sabemos que o Chris mora muito longe, tendo que acordar várias horas antes e pegar uma série de conduções para chegar a tempo no colégio. Por consequência, o Chris chega sempre cansado, o que acaba afetando a forma como ele acompanha as aulas. E, claro, as suas notas, fato que Greg só é capaz de entender de maneira literal quando ele vai passar uma semana na casa do Chris e precisa fazer o mesmo caminho que ele, recebendo inclusive mais simpatia da professora ao ser pego dormindo na sala. Só isso torna o Chris um personagem completamente isolado, estudando em um local extremamente longe da sua vizinhança, onde ele não conhece ninguém, só tem um amigo, e mesmo os professores do colégio também são racistas e não servem como referência. Chris está completamente sozinho, e deixando a comédia de lado aqui, bullying é uma situação de bosta, galera. Você é meio que obrigado a ir para a escola e o seu agressor também, o que significa que não importa o quanto você tente fugir, ele vai estar lá. Se você não tem um adulto responsável com quem contar para mediar essa situação e contar para os seus pais não é uma opção, você continua tendo que se colocar nesse papel de vítima porque você não tem como fugir disso. Não é como se você pudesse só deixar de ir para a escola ou realmente fazer algo contra o seu agressor. E embora o que o Chris sofra aqui seja assim bullying, também precisamos falar do racismo, porque o bullying que o Chris sofre advém principalmente da cor da pele dele. Claro, ele ainda é um nerd que usa roupas de segunda mão e não é o único garoto do Corleone a sofrer bullying, mas todos os comentários maldosos que o Chris recebe giram em torno do fato dele ser negro, buscando zombar dele, intimidá-lo e menosprezá-lo pela cor da pele, pelo local onde ele mora e suas condições financeiras. Da mesma forma, a maneira como os professores, em especial a senhorita Morello, tratam o Chris também é de uma forma racista, suspeitando de suas intenções, tratando-o com mais rigor ou ignorando situações de discriminação, o que faz com que o Chris não tenha adultos de referência dentro da escola que validem suas experiências ou o apoiem. Isso faz com que o Chris não tenha com quem compartilhar suas experiências, conflitos e dúvidas dentro do colégio.
Esses personagens de apoio para o Chris, além da família dele, costumam ser os próprios moradores de Bed-Stuy, que compartilham do mesmo contexto que o Chris. Mesmo quando o Chris se aproxima de algum professor, ou é alguém que não fica por muito tempo na escola, ou é alguém com métodos francamente questionáveis, como o Sr. Newton, que foi um professor negro que apareceu como um professor substituto da senhorita Morello. No episódio, ele fica completamente indignado por Chris tirar B- em matemática e ainda ficar feliz por isso. O Sr. Newton acaba cobrando bem mais do Chris do que dos outros alunos e, por consequência, o pressionando mais também. O pensamento de Newton é que Chris, por ser negro, teria que se esforçar bem mais do que todos os outros alunos. Logo, um B- não seria suficiente para que ele conseguisse se destacar de alguma forma, porque sendo um jovem negro em uma escola de brancos, Chris precisaria tirar as melhores notas para alcançar o reconhecimento que, por exemplo, um aluno branco que tira C. Para o Sr. Newton, Chris precisaria tirar a nota máxima ou seria o mesmo que tirar F. O pensamento por trás é altruísta, mas toda a pressão e inflexibilidade do Sr. Newton faz com que Chris se sinta desconfortável e ainda mais desconectado da escola. Essa é uma série de comédia, então obviamente não é mostrado como o racismo sofrido pelo Chris o afeta de forma mais aprofundada. Mas um ponto interessante que podemos pensar é em, por exemplo, o fato de que o Chris não faz ideia sobre o que ele quer fazer ao sair da escola. O Chris vem de uma família economicamente pobre, nenhum dos seus pais foi para a faculdade e ele não vive em um ambiente que o incentive muito a isso. Bed-Stuy é um bairro com altas taxas de criminalidade e violência, embora haja sim um incentivo dos pais do Chris em ajudá-lo e em querer que ele vá para a faculdade. A questão que eu quero chegar é que, dado o contexto do local onde o Chris mora, o ambiente não provém para que ele consiga estruturar um projeto de vida para ele ir para a faculdade. A escola, nesse caso, assumiria um papel fundamental na construção desse projeto de vida para auxiliar o Chris após ele sair da escola. Em vez disso, ele é enviado até um orientador para conversar sobre isso, o qual também é um homem negro, e diz a Chris que ele está tão perdido quanto uma bússola quebrada e que está a 2 decisões erradas para cair no crime. Além disso, o Chris é mandado para aula de reforço e super desestimulado pelo orientador a fazer faculdade. Eu vou ser a última pessoa a dizer que você precisa fazer faculdade para conseguir algum sucesso profissional na vida, mas é inegável que o ensino superior é um dos métodos mais fáceis de se conseguir uma carreira mais estável. E, dado o contexto do Chris, um rapaz preto nos anos 80 conseguir entrar na faculdade já seria considerado uma grande vitória de certa forma. Mas meio que o único incentivo para isso que o Chris recebe vem dos seus pais. Então, para além do racismo já sofrido entre os colegas, Chris ainda lida com toda uma série de profissionais que desestimulam, cobram e duvidam do seu potencial, que não o orientam ou, se o fazem, é de uma forma muito aversiva, prejudicando diretamente a forma como Chris se sai nos testes acadêmicos e planeja sua vida para além da escola. Ao chegar no ensino médio, Chris vai para o Tatalia, onde ele percebe que tem mais 3 anos pela frente sendo alvo de racismo e tendo que lidar com todas as dificuldades já mencionadas. No final do primeiro ano, ao ser sabotado várias vezes por seu professor racista, que não o deixa entrar 1 minuto atrasado na aula, Chris esgota as cotas de atraso e acaba sendo reprovado. Isso faz tomar a decisão de sair prematuramente do colégio, optando por fazer o supletivo, uma prova que permitiria que ele se formasse no ensino médio. Esse foi o último episódio da série, então, ignorando a animação questionável, canonicamente a gente nunca sabe se o Chris passou ou não na prova. O foco aqui é que o Chris viveu uma série de experiências negativas na escola, então é uma sitcom, então talvez a gente não pense muito sobre isso, mas tem noção que o racismo que o Chris sofria foi tanto que fez ele deixar os estudos? Para uma série de comédia, esse é um final muito pessimista, muito triste e muito subestimado. Surpreendentemente, quem é o estopim para o Chris sair da escola é o Sr. Turman, um professor, e não o Caruso. Caruso, inclusive, se redime com o Chris, entre muitas aspas, porque ele nunca reconhece as suas atitudes racistas e a gravidade delas, mas ele reconhece que agredia o Chris por ter inveja da determinação e das conquistas dele, oferecendo-se ao final para serem amigos. O pedido de amizade no final não apaga que o Chris passou boa parte da adolescência dele sendo
humilhado, intimidado e agredido pelo Caruso. Mas essa cena mostra que o Caruso tinha suas próprias inseguranças e, querendo ou não, é um desenvolvimento de personagem. Só que é realmente uma pena que essa seja a única cena que a gente consiga ver isso melhor. Vale uma menção a esse último episódio da série, porque eu gosto muito dessa última cena com toda a família do Chris reunida para ver a nota dele no supletivo, enquanto eles escutam Bon Jovi e comem massa frita. É bonitinho porque a Rochelle e o Julius, mesmo sendo contra a decisão do filho de largar a escola, eles ainda o apoiam e estão lá por ele. O que mostra que, apesar de toda a negligência e violência que o Chris sofreu dentro da escola, ele ainda tinha em casa um núcleo de pessoas que, do jeito deles, acreditavam nele e queriam que ele tivesse um futuro melhor. A união do Chris com a família dele é muito bonita, mas também é triste perceber o quanto a escola falhou em ser um espaço de acolhimento, formação e possibilidade para ele. E aí aquele sonho da faculdade que a Rochelle e o Julius meio que idealizavam caiu por terra, o que é péssimo, porque o Chris era assim um menino inteligente, ele é descrito em vários momentos como nerd, na verdade meio que ele se autodescreve assim, já que o narrador é ele mesmo. A gente sabe que academicamente ele tinha potencial para alcançar muita coisa, mas ele não consegue alcançar nada disso porque ele já não aguentava mais. E isso não é uma questão de eu estou analisando demais, eu estou criando teorias, não é algo que é mostrado na série. É só que a gente talvez não perceba tudo o que acontece porque é uma comédia, tem muita piada, é narrado de uma maneira leve. Mas quando a gente analisa os acontecimentos, esse último episódio ele é muito, muito soturno em comparação com o restante da série. E é claro que o Chris fez o supletivo, que teoricamente colocaria ele no mercado de trabalho, só que ele estaria no mesmo nível que um ex-condenado, de acordo com Greg. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigada a quem me ouviu falar até aqui. Um grande beijo e até um próximo vídeo.